Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, a partir do verso número 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém? Até aqui. Irmãos, hoje, para nós cristãos, é um dia muito especial, porque hoje é o dia da ceia do Senhor. E esse é um dia importantíssimo para nós, porque nós temos hoje o privilégio de nos aproximar dessa mesa. Há lugar à mesa para nós. Antes nós estávamos separados. O texto aqui, irmãos, é maravilhoso porque ele traz uma verdade. Porque naquele tempo, diz assim no verso 12, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunhão e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós vivíamos sem esperança, nós vivíamos separados de Deus, nós vivíamos como em Romanos nós vimos, em guerra com Deus, nós não tínhamos livre acesso ao trono da graça. Mas o texto no verso 3 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Isso é maravilhoso, porque não é pelos nossos méritos, não é pela nossa capacidade, mas é pela graça do Senhor, que enviou seu Filho para derramar o seu sangue em nosso favor. E aí nós que estávamos separados, os circuncisos na carne, os incircuncisos e os circuncisos na carne, agora somos um só povo, podemos ser um só povo em Cristo Jesus. Amém. E nós temos acesso a essa mesa para adorarmos e bendizer o nome do Senhor. Portanto, nessa noite, uma noite especial para nós possamos aproveitar esse momento na presença do Senhor e cultuar a Ele em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar? Pai, bendito seja o Teu nome, Deus. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por tamanho privilégio e graça derramado sobre nossas vidas. Nós que éramos ignorantes e alheios a promessa, Deus, agora por meio de Cristo Jesus temos viva esperança e temos lugar à mesa do Senhor. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Ó Deus, isso é a manifestação da Tua graça sobre nossas vidas, da Tua misericórdia sobre nós. Ó Deus, nós só temos a agradecer ao Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, purifique o nosso coração, limpa-nos de toda impureza, de toda injustiça, ó Deus, de toda maldade que há em nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E
nós possamos nos apresentar diante do Senhor nessa noite, ó Deus, aptos, ó Deus, preparados, limpos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações por meio dos louvores, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor, é que nós pedimos. Amém. 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 Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É bom podermos estar na casa do nosso Deus, para juntos adorarmos a Ele, louvarmos e exaltarmos o seu santo nome. Hoje, quando temos livre acesso ao trono da graça, nós possamos aproveitar essa rica oportunidade de juntos adorarmos ao nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé e adorar o nosso Senhor. Ele que é digno de toda honra e toda glória. Adoramos, Senhor, te bendizemos. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória.
Não sou do mundo, não.
vivermos os teus sonhos e os teus planos para cada um de nós, ó Deus. Sermos direcionados por ti em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Essa palavra para a pastor Bíblia. Irmãos, graças e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, sendo tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, porém entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu os seus discípulos: vês que a multidão nos aperta, e dizes que me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, gozo do que nela operava, veio, prostrou diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para nós é uma pergunta muito simples: o que é um milagre para você? Segunda pergunta: você acredita em milagre? Terceira: você já experimentou milagres? Amados, esse texto conta a história de uma mulher, um texto muito conhecido, que muito sofreu de enfermidade, de uma hemorragia. Ela tinha um fluxo menstrual que não parava, 12 anos. E a Bíblia vai dizer que ela tinha despedido todo o seu dinheiro, todos os seus recursos. Ela buscou a solução para os seus problemas em vários lugares. Entre eles, gastou toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro para resolver o problema. E a Bíblia vai dizer que não resolveram, indo a pior a cada dia. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. Até que um dia ela ouviu falar daquele que poderia mudar a sua vida e a sua história. E ela vai até Jesus. E a sua vida é completamente renovada, restaurada, transformada. Não apenas a vida física, mas sobretudo a vida espiritual. Eu gostaria de compartilhar nessa noite sobre o seguinte tema: a espera de um milagre. Vamos lá? A espera de um milagre. Gente, bota o susto para funcionar aí. A espera de um milagre. Amém. Em primeiro lugar, quem vive na espera de um milagre é porque acredita em milagre. Meus amados, nós estamos vivendo dias difíceis. Hoje eu vou me prender aqui, que não tem de mundo para estar mexendo nesse tempo. Nós vivemos um dia onde as pessoas são céticas, elas não acreditam. Elas não acreditam em milagre. Nós vivemos dois extremos: aqueles que só falam de milagres e coisas extraordinárias, mas nós também vivemos um outro extremo daqueles que não acreditam em milagres, daqueles que acham que Jesus ele só fazia na época de Noé, de Moisés, de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, mas que não faz mais nos nossos dias. Ou seja, independentemente de você acreditar ou não, nada vai mudar na essência de Deus. Ele continua sendo Deus, poderoso, gracioso, misericordioso. Mesmo você não acreditando, a Bíblia vai dizer que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você acredita, ou deixa de acreditar, ou imagina, ou deixa de imaginar.
A Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ou seja, Deus é imutável. E quem vive na espera de um milagre, acredita de fato no milagre do Senhor. Talvez você acredite na coisa do milagre. O que é o milagre? Milagre é tudo aquilo que o médico não pode fazer. Aquilo que foge ao controle da medicina é um milagre. Por exemplo, tem doenças que o médico não cura. A medicina não cura, Deus pode curar. Quando os recursos do homem acabam, a conversa de Deus. Por exemplo, o coração humano, homem nenhum pode mudar, Deus pode mudar. Esse é um milagre. Mas o problema é que a gente não acredita. Por exemplo, quer ver uma coisa? Fulano não acredita. Fulano é crente, não acredita. Está igual aquele irmão. O irmão estava viajando e pegou uma estrada deserta, chegou a um certo lugar, no erro, e faltou gasolina. Aí ele ora, fervor, Senhor, Tu és o Deus que pode encher esse. Deus manda um anjo para encher esse tanque de gasolina. Aí ele olha para o ponteiro faz isso. Aí quando ele vê assim, fala, não acredita, o ponteiro. Muitas vezes nós falamos assim. A gente ora para um milagre, ora para uma pessoa que aparentemente é difícil, que para a sociedade não tem jeito, que a gente muitas vezes nem acredita na mudança dele, aí essa pessoa é transformada pelo poder do Evangelho. Que a gente fala, não acredito, fulano na igreja. Mas se nós amamos, porque nós acreditamos que Deus pode mudar, amém? Em segundo lugar, a espera de um milagre. Em segundo lugar, quem espera o milagre, busca o milagre. Veja o texto, versículo 27. O texto vai dizer, ouvindo falar de Jesus. Ela já tinha perdido tudo, ela ouviu falar de Jesus. O que ela faz? Ela vai. O nosso problema é que a gente tem a necessidade, a gente precisa, a gente sabe que precisa, mas muitas das vezes a gente não busca a presença de Deus, a gente não vai até o Senhor, a gente não vai de encontro ao Senhor, a gente não, em hipótese alguma, a gente não ouve o Pai. Essa mulher não tinha mais recurso nenhum, e ela ouviu, falou, não tenho mais o que perder não, vou lá. Ela buscou o milagre para a mulher. E ela não foi em qualquer lugar, ela agora vai aonde? A Jesus. O problema é que eu disse, a gente está acreditando no homem, a gente está acreditando no pregador, a gente está acreditando na denominação, a gente fala que a denominação tem poder, aquele homem tem poder. No amado, o poder não está em mim, o poder não está em Michel, o poder não está na placa da igreja, o poder está no nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então a gente precisa acreditar e buscar o milagre de Deus. Ela busca a presença, ela não apenas acreditou, mas ela buscou o milagre diante do Senhor. Ela foi até Jesus. Como nós estamos reagindo diante das notícias que nós temos feito? Como você tem reagido à notícia de que Jesus é um Jesus de milagres? Sabe como? De forma nenhuma. A gente fica assim. A gente não acredita mais que Jesus pode mudar a história. A prova disso é que nós, qualquer coisa deixa a gente apavorado. Mas a gente fala assim, o Senhor está no controle. Mas será que está mesmo? Para nós, que Ele está no teu mundo, mas nós acreditamos que Ele está. Nós acreditamos que Deus pode transformar. Você acredita que Deus pode mudar aquele coração difícil do seu filho, da sua filha, do seu esposo? Que Deus pode mudar, que Deus pode operar um milagre? Então, meus queridos, não permitamos que as circunstâncias, que as dificuldades, que as adversidades que nós estamos passando venham a ser um empecilho para acreditarmos e buscarmos os milagres do Senhor. Amém? Em terceiro lugar, a espera de um milagre. Quem espera o milagre, ele persegue a fonte do milagre. Veja o texto. O texto vai dizer, e ouvindo a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. E disse, porque se eu apenas me tocar as vestes, ficarei curado. Ela persegue a fonte do milagre. Meus amados, muitas das vezes nós nos perguntamos o milagre de Deus exatamente por isso. Nós nos envolvemos com tantas coisas, a gente busca tantas outras coisas, que nós nos esquecemos de perseguir, de andar em busca do milagre, na fonte do milagre. E essa mulher, ela perseguiu, ela foi. Perceba que o texto vai dizer que ela foi por entre a multidão. Tinha empecilhos, tinha dificuldades, tinha uma multidão. E agora para chegar a Jesus? Aonde Jesus ia, ela atraía a multidão. Não era fácil
atravessar a multidão para chegar onde Jesus estava. Mas ela estava disposta a enfrentar todos os empecilhos que porventura se levantassem para tentar atrapalhar o milagre dela. E a gente, na primeira obstáculo, a gente desiste. Na primeira dificuldade, a gente desiste. Nós não podemos desistir do milagre. Nós precisamos perseguir a fonte do milagre. Amém? A pergunta é: você está disposta a enfrentar as dificuldades? Está disposta a ir na contramão do mundo? Está disposta a ir na contramão da sua própria vontade? Amados, ela teve que enfrentar as dificuldades. E muitas das vezes não basta acreditar, não basta perseguir. É preciso enfrentar os percalços da vida. É preciso enfrentar as adversidades da vida. É preciso a gente derrotar não apenas o mundo, mas derrotar o nosso pessimismo, derrotar a nós mesmos. Porque muitas das vezes o nosso eu fala mais alto do que o que nós acreditamos na palavra de Deus. A pergunta para nós é: qual é a sua fonte de milagre? Deus ou o homem? Deus ou a denominação? Deus ou a circunstância? Nós precisamos acreditar, nós precisamos perseguir o milagre, mas nós precisamos também buscar. Em quarto lugar, nós precisamos, em busca, à espera de um milagre, a gente precisa se identificar com aquele que pode realizar o milagre. Veja o texto, versículo 30 em diante. A Bíblia vai dizer que ela veio por trás, tocou e estancou a hemorragia. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se em meio à multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu os discípulos: mas Senhor, como? Esse tanto de gente aí, o Senhor está perguntando quem te tocou? Perceba que a pergunta de Jesus é: quem me tocou? Jesus não sabia quem tocou nele? Sim ou não? Lógico que sabia. Jesus não sabia quem tocou, sabia. E os discípulos falam: Senhor, mas olha a multidão. E tu perguntas quem te tocou? Olha a multidão, todo mundo está te tocando. E Jesus responde: mas esse não foi qualquer toque, porque de mim saiu poder. Em algumas versões fala: de mim saiu virtude. Ele sabia quem ele tocou. Ele sabia. Mas ele queria, irmãos, dar uma lição para aquela multidão, dar uma lição para seus discípulos. Que ele cura quem quer, como quer e da forma que quer. Aquela multidão ali, muitos não estavam ali por causa de Jesus. Muitos estavam ali pelo que Jesus fazia, pelos milagres de Jesus. Muitos não estavam ali para servir a Jesus, mas para usufruir de Jesus. E quem foi que foi curado? Uma mulher que veio, que não estava no meio da multidão, chegou depois e veio por entre as pessoas e tocou em Jesus. Ele faz como quer, na hora que quer, em quem quer, do jeito dele, não é do nosso jeito. Muitas das vezes a gente ora a Deus, pede ao Senhor e quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Irmãos, nunca vai ser do seu jeito, nunca vai ser do meu jeito, vai ser do jeito de Deus. O importante é que nós oremos e peçamos ao Senhor que Ele faça. A forma que Ele vai fazer não importa, não interessa. Amém? Eu oro a Deus, Senhor Deus, se for para vir na cadeira de roda, que venha, contanto que venha para o Senhor. Se é para me alegar, que venha, mas que venha para o Senhor. Que o Senhor traga. Aí a gente quer que as coisas sejam do nosso dia. O Senhor queria assim, todo bonitinho, como o pastor falou de para gravar. Não, irmãos, que Ele faça por misericórdia e por graça. Que se nós estamos à espera de um milagre, nós não temos vergonha de nos identificar, de falar que somos nós o que temos, o que passamos. E aquela mulher, ela chega e fala: foi eu que te toquei. O texto não está falando isso, mas certamente ela deve ter dito de Deus: olha, eu estava arrebentado, vai ser tudo dinheiro. Eu busquei, quem sabe no candomblé, quem sabe na casa do Mãe de Santo, quem sabe na rezadeira. Olha, eu gastei meu dinheiro, eu fui em tudo quanto é lugar, procurei os melhores médicos e nada aconteceu. Mas tocando no Senhor, as coisas mudaram na minha vida. Meus irmãos, a gente precisa se identificar com o Senhor, falar para Ele, se identificar com o Senhor. Embora Ele saiba quem sou eu, quem é você, nós precisamos falar: eu estou precisando disso, eu estou sentindo isso, a minha vida está assim, assado. Muitas das vezes a gente
tem vergonha de falar para Deus o que nós sentimos, o que nós somos, o que nós pensamos, o que nós fazemos e o que nós queremos. Não adianta a gente dar uma de falso humildade. Não precisa de mais nada não. Eu tenho tudo que eu quero. Será que você, no coração, está desejando algo? Deus sabe que você está. Então seja sincero para Deus. Ó Deus, isso que eu estou sentindo aqui, se for do Senhor, bem, se não, tira. Mas você, Ele sabe. A gente acha que não sabe, mas Ele sabe que é a mesma coisa. Uma heresia que as pessoas falam assim, não, vamos orar de madrugada, porque de madrugada a fila é heresia, irmãos. Quem é o Deus que nós servimos? Agora, se você falar assim, é bom orar de madrugada, porque não vai ter barulho de celular, a gente não vai ter telefone perturbando, não vai ter menino correndo no meio da casa, não vai ter ninguém ligando na televisão. Eu concordo com você, mas por causa de fila, deixa eu falar uma coisa para você. O planeta hoje deve ter aproximadamente entre 7 a 8 bilhões de pessoas. Se de repente, esses 7 bilhões de pessoas resolverem, ao mesmo tempo, orar ao Senhor, pedir ao Senhor, Ele vai saber as orações dos 7 bilhões de pessoas, Ele vai saber o que cada um pediu, Ele sabe. Ele, além de saber de ouvir todas as orações, Ele vai prescrutar tudo que passa na mente e no coração de cada um ao mesmo tempo. Esse é o Deus da Bíblia, que não conhecemos, que nós não sabemos. E quando Paulo vai dizer em Efésios 3:20, ele vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, Paulo está dizendo, o poder de Deus, o que Ele pode fazer, foge à nossa capacidade de raciocinar e de pensar. E é esse Deus que nós servimos. E esse Deus continua sendo Deus de milagres. Amém. Precisamos esperar o milagre do Senhor. E não temos que esconder nada do Senhor. Quinto, queridos, em último lugar, a espera do milagre. Quem espera o milagre tem consciência do milagre. Olha o texto. Versículo 27, a Bíblia vai dizer: tendo ouvido a fama de Jesus, veio por trás dele. Versículo 28 diz assim: porque dizia, se eu apenas me tocar, ficarei? Aí versículo 33 diz, quando Jesus, ele vai, a Bíblia vai dizer no versículo 29, logo que ela, e ficarei curada, e logo no que estancou a hemorragia e sentiu no corpo, está curada do seu flagelo. Depois do diálogo com Jesus, olha o que a Bíblia vai dizer. Então, a mulher atemorizada, tendo consciência, tremendo, consciente do que nela operara, veio, prostrou diante dele e declarou toda a verdade. Até consciência do que aconteceu. Jesus pergunta, ela foi eu? A Bíblia vai dizer que quando ela toca, a hemorragia para, ela sentiu o fluxo parar. Ela teve consciência do milagre. Algo novo aconteceu. Foi eu, Senhor. Foi eu, tenho consciência. Foi em mim. Eu experimentei o teu milagre. Assim que ela toca em Jesus. Assim que ela vai para trás da multidão e toca. Ela viu o que aconteceu. Ela percebe que algo aconteceu na vida dela. Meus irmãos, e talvez você fale assim, pastor, eu sou incrédulo. Eu nunca experimentei um milagre. Você acabou, se você pensou assim, você acabou de pecar com a pessoa. Como, pastor? Você foi dormir ontem. Você tinha certeza que ia acordar hoje? O que tem certeza? Você acordou, é um milagre. Mas a gente não valoriza esse milagre. A gente só valoriza quando um cego vê, quando um coxo anda. Você não acha, será que o Pedro me chamou ontem? Ele tinha consciência que hoje ele olhar a mão, e a mão, e assistir os filhos dele. Isso é um milagre de Deus, mas a gente não valoriza. Quer ver uma coisa simples? Que a gente foi ter um pouco de consciência na pandemia.
O ar que nós respiramos é de graça, é pela graça, isso é um milagre. E na pandemia, muitos morreram por falta de quê? De ar. É milagre. A gente vive os milagres de Deus todo dia, todos os momentos, mas a gente não percebe. Quantos livramentos Deus te deu hoje? Quantos livramentos Deus te deu hoje? Isso é milagre. Quantas vezes o diabo tentou frustrar a tua alegria hoje e Deus não deixou? Hoje eu estava vindo, eu ia fazer uma visita, um casal com o bebê, já estava liberado da visita, eu fui. Aí quando eu vi, eu passei no botão, abasteci, veio, quando eu vou entrar na rua, eu olho para ele, retrovisor, o cara vem na moto assim. Eu falei, obrigado, senhor, pelo livramento. Aí ele bateu em mim. Se tivesse batido em mim, ia ficar chateado, amassado no meu carro, atrasado a minha vida, a visita ia ser interrompida, ia ter uma confusão, aí tinha que chamar a polícia, porque tinha quase um BO para poder ver questão de seguro de carro. Olha que transtorno. E Deus o livrou. Eu vi que foi um livramento de Deus, ofereceu, obrigado. O diabo tentou botar o pé, mas o Senhor tirou. Então, irmãos, a gente vive o milagre de Deus todo dia. A gente precisa ter consciência do milagre de Deus nas nossas vidas. E essa mulher tem consciência. Era 12 anos de sofrimento, era 12 anos, e não tinha absorvente, não era plano. Hoje tem absorvente, não, mas está rico demais. E essa mulher, 12 anos, sem parar. Já parou para pensar? Uma das pessoas aqui falou lá, mulher, não pode sentar o cara senta não, que ela deixa as marcas de sangue. Já parou para pensar quais traumas essa mulher tinha? E ela percebe a cura de imediato assim que ela toca em Jesus. Você já parou para pensar nas frustrações dessa mulher? Como essa mulher vivia? Isolada da sociedade, não podia viver em sociedade. Até porque fluxo menstrual na época era algo abominável. As pessoas não iam nem cultuar no período menstrual. Elas não podiam mexer com nada que era sagrado. E agora essa mulher toca em Jesus e é curada. Ela é abençoada pelo Senhor. Só que o mais importante não foi essa mulher. Olha o que o texto vai dizer. Jesus não deixa nada pela metade. Tudo que ele começa, ele termina. Veja o texto. Ela declarou toda a verdade. E ele disse, Jesus, filha, a tua fé vai em paz e fica livre do teu. Jesus salvou aquela mulher, libertou aquela mulher. A cura mais importante para o meu e para a tua vida e para a minha vida, na vida de uma pessoa, não é uma doença. Muitas pessoas já foram curadas e foram para o inferno. Porque não é a cura que vai aproximar as pessoas do Senhor. Não é uma cura que vai fazer a pessoa mais ou menos crente. Porque tem muita gente que recebeu muitas curas aí e são créditos, não acreditam em Jesus. Muitos que passaram viram coisas extraordinárias de Deus, mas não estão afastados. A maior cura registrada na Bíblia não é coxo, não é paralítico, não é ressuscitar, não. É quando o pecador reconhece que é pecador, se arrepende e confessa seus pecados e se prostra diante daquilo que pode libertar e salvar. Amém? Porque a Bíblia vai dizer, queridos, que não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, é pela graça maravilhosa do Senhor. Ele desvia teu físico, logo, beleza. Vai, fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. A salvação. Esse é o maior milagre. E é por esse milagre que eu e você devemos orar pelos nossos filhos, pela nossa família, que o milagre da salvação alcance o coração dos nossos para a glória de Deus. Lembra da cura dos leprosos? Deus curou quantos? 10, não foi? Ele curou 10. E quantos foram salvos? Porque só um voltou para agradecer. Então não é um milagre que cura. Não é a bênção que cura. Não é um milagre que salva. É o toque da graça de Deus. É pela fé que Jesus diz, filho, tua fé é salva. Vai e fica livre do teu mal. É por isso
isso que nós devemos orar. Pela cura da alma dos nossos familiares. Porque o principal milagre é o da alma. Quando o pecador reconhece que precisa de Jesus. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida em Jesus. É ressurreição. Eu fui ressuscitado. Todos aqui foram ressuscitados, porque nós estávamos nas garras, nós éramos por natureza filhos do diabo. Porque estávamos cegos, não enxergávamos. E Deus foi lá e abriu os nossos olhos, quebrantou o nosso coração e nos ressuscitou em Cristo Jesus. Hoje nós enxergamos, hoje nós andamos, porque o milagre da vida eterna, o milagre da salvação nos alcançou. Nos alcançou. Quem éramos nós? Filhos da ira. Mas o milagre nos alcança. Sempre eu lembro. Estava compartilhando essa semana. Sábado nós fomos para a Gameleira. Mas foi pregar na programação da sábado. 93 anos. E eu sentado, ouvindo ela pregar e vendo os pensamentos. A igreja de Gameleira, ela tem uns 3 cômodos no fundo e tem um dos quartos de oração. Eu me lembro, estava em casa, depois de 8 dias, de um São João merecido, de festa. Eu cheguei lá na Gameleira, arrebentado, uma ressaca no cão. Uma tarde, às 3 horas da tarde, João Mauro chegou lá na minha casa. Nada, João Mauro já morreu. Ele fez a seguinte pergunta: e aí, Bira, como é que tu está? Lembro como hoje. Eu falei: só o pó da rabiola. E ele disse: olha, ele jogava na Catuense na época. Eu fui para um congresso. Eu entreguei minha vida para Jesus. E ele citou para mim 2 Coríntios 7:10. Esse versículo me acompanha há 36 anos. Ele diz: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, pela qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo produz a morte. E eu falei: não entendi nada. E ele falou: Bira, a tristeza segundo Deus é tu deixar essa vida que tu está vivendo de bebida, de pecado. Agora a tristeza segundo o mundo é isso aí que tu está vivendo. Tu vai para o inferno. A tua relação, bora. Lembro-me como hoje. Eu estava com short branco, camisetinha laranja, e lá foi eu para essa relação. Quando eu vi esse bendito quarto de oração, eu comecei a chorar, com vergonha. Parecia que tinha uma mangueira que outra mangueira, com tantas lágrimas. E eu sem entender absolutamente nada. E eu perguntava: o que é que está acontecendo comigo? Eu não sabia. Mas era um milagre. Toque da graça, Salvador, me redimindo. Era justiça na fome. E ele começou ali uma grande obra. E ele continuou até o dia de Jesus voltar. Não é para salvação, é para santificação. Ele me salvou naquele dia. Ele me justificou naquele dia. Ele me redimiu naquele dia. E de lá para cá, ele continua trabalhando. Eu não esqueço desse milagre. Eu sou o milagre. Você é o milagre.
Jesus está vivo. Você está vivo. O milagre está a caminho. Continuemos a viver na espera dos milagres de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Vamos orar. Agradeça a Deus pelo milagre que Ele fez na sua vida. Ele te alcançou. Ele te alcançou. Mas você chegou aqui hoje, certamente em alguma área da sua vida, precisando de um milagre. Talvez alguma área da sua vida você precisa de um milagre. Talvez você está tão seco que não está acreditando mais que Deus pode fazer. Mas o fato é, eu preciso de um milagre, Senhor. Então, eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre, mas Deus sabe e você sabe. Eu não posso realizar um milagre, mas eu posso orar para aquele que pode realizar um milagre. E se você entrou aqui hoje precisando de um milagre, eu quero dar isso. Você fique de pé no seu lugar mesmo. Precisa falar na área que você precisa de um milagre. Deus, nós acreditamos em milagre. Tu continuas sendo o mesmo Deus. E tu sabes qual a área que os teus filhos precisam de um milagre. Se é, Pai, na saúde física, que o Senhor nesta noite libere cura. Se é na vida emocional, que o Senhor cura. Se é na própria vida, Deus faz um rebuliço em nome de Jesus. Se é na vida do filho, da filha, do esposo, da esposa, alguém da família, Pai, que precisa de um milagre da salvação. Assim como o Senhor me encontrou naquele dia, naquele quarto de oração. Vai de encontro agora, Pai, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os pais, quem tem pai, quem tem mãe. Deus, na área que os teus filhos precisam, vai de encontro agora por misericórdia, por graça. E opera o teu milagre. Tu és o Deus de milagres. Tu não perdeu tua força, teu poder, a graça. Tu continua sendo Deus. Tu és o Deus mesmo ontem e hoje, será para sempre, o Deus imutável, poderoso. Por isso nós te clamamos, visita os teus filhos agora e opera o teu milagre. Que nesse momento de ceia, nós consagramos esse elemento ao Senhor e te pedimos que seja um momento de cura e milagres no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele abençoou, ele distribuiu entre os discípulos, disse: o meu corpo quebrado por vós. Faça isso todas as vezes do começo em memória de mim. E posteriormente embora, pegou o cálice e disse: cálice é a nova aliança. Faça isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e tomardes o cálice, anunciais a morte de Jesus até que ele venha. Vocês estão testemunhando, testificando o milagre da nova aliança em Cristo. Nós estamos ao redor desta mesa, como filhos, nós vamos participar da mesa. É um privilégio muito grande. Não éramos ninguém, não fazemos parte, mas Ele foi lá, nos resgatou, nos aproximou, e hoje nós
podemos falar obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de participar da mesa, da ceia do Senhor, até que Ele venha para o grande dia onde virá buscar a sua igreja, e aí cearemos eternamente com o Eterno, com Deus Todo-Poderoso. Ele diz: comei dele todos. Então, meu irmão, minha irmã, você tem comunhão com Cristo, com a igreja, participe. Não tem profissão de fé ainda, procure Michel, marque esse negócio, ligeiro, marque essa profissão de fé e participe da mesa. Que Deus nos abençoe. Amém. Jesus, seu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Comei dele todos. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: cálice a nova aliança, o meu sangue, fazei isso em memória de mim. Repita isso comigo. Repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Deus de milagres. Opera o Teu milagre em mim. Bebi dentro. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Tributamos a Ti honra, glória e louvor. O Senhor continue abençoando a Tua igreja nesse lugar, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez? Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações do doce Espírito, repouso sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, para na face da terra e do céu.